Olá, Derlan, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Não estou enxergando vocês, mas sei que tem gente aí. Enxergo mais o Derlan do que o resto do pessoal, nem eu mesmo me enxergo, né? Então, eu fui convidado para fazer esse bate-papo e não tinha lugar melhor para fazer isso do que, acho, dentro da própria Eframe, assim. Porque a Eframe, para mim, ela faz parte da minha história, fala muito sobre a minha personalidade. Ela é uma construção que eu fiz total, assim, em cima do que eu acreditava, né? Então, aqui atrás está o meu amigo Vinícius Fontoura. Ele está me ajudando com toda essa questão aí para fazer esse material, né? Ele aqui na Eframe, como todos nós que trabalhamos aqui, é multitarefa. Por isso que a gente diz que ele é um cara sem atividade definida. Todos nós aqui na Eframe somos pessoas sem atividades definidas. Né? O Vini trabalha com roteiro, montagem, direção de arte, ilustração, divide a direção comigo em vários trabalhos. Eu sou assim, multitarefa também, faço bastante coisa. A nossa outra sócia é assim e todos os colegas são assim. A gente aqui na produtora busca trabalhar de uma maneira bem colaborativa. E isso foi entrando na cultura da empresa e eu acho importante e é muito sobre isso que eu vou falar hoje, assim. Né? Quando eu recebi o convite do Derlan, né, quando o Derlan me convidou para falar, ele disse assim, cara, quem sabe tu fala um pouco da tua história, né, conta como foi essa tua trajetória, é legal, né, passar isso adiante. Né? Depois ele me falou, pá, e aí tu passa algumas informações também de coisas mais técnicas, enfim, aí eu pensei, cara, se eu contar a minha história somente, vai ficar uma coisa muito pesada. E se eu trouxer um monte de informação, vai ficar sem contexto, né? Não vai criar, de repente, uma empatia. Então eu optei por misturar tudo isso, contar um pouco do que eu aprendi, do que eu descobri, usando a minha história, os momentos em que eu fui descobrindo isso. Espero que gostem do que eu tenho para contar. Bom, a gente começa a falar um pouco então sobre a minha personalidade. Vou falar um pouco sobre como eu enxergo as coisas, como eu me comunico, tá? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ser muito simplista. Tudo que as pessoas me perguntam ou que eu vou aprender, eu vou a fundo. Eu gosto de entender as coisas desde a sua lógica, do seu contexto, da sua história, como surgiu, aonde foi aplicado. Eu pesquiso tudo. Tudo o máximo que eu posso. E quando alguém me faz alguma pergunta, eu tenho a tendência de explicar bastante, começar também lá por onde surgiu, qual foi a aplicação, por que as coisas são assim, porque o meu cérebro funciona dessa forma. E assim eu consigo entender melhor. E isso acaba fazendo uma certa lógica com a questão da produção audiovisual. Porque quando tu vai trabalhar o material, seja em qualquer atuação dentro do mercado, tu tem que entender muito bem o que tu está fazendo e tu tem que trazer informações que sejam interessantes e relevantes. Né? Tu não pode ficar preso a observações superficiais. Observações superficiais vão levar a conteúdos superficiais. Então, tu tem que se aprofundar para que possa desenvolver um conteúdo legal, interessante, bacana. Né? Então, eu acredito que não existe fórmula para o que é certo e o que é errado. Quanto mais tu dominar um assunto, melhor tu vai conseguir se expressar. Então, o conhecimento ele tem que ser abrangente. Ele tem que englobar técnica, ele tem que entender a emoção das pessoas, porque a gente vai querer tocar nesse ponto. Ele tem que entender crença das pessoas, para a gente ou fazer com que elas se aproximem ou que elas não concordem conosco. Tu tem que entender de comportamento humano. E uma das coisas que eu acho principal é entender a expectativa do telespectador. Às vezes a gente não pensa muito nisso, principalmente quando a gente quer fazer um trabalho autoral, a gente para e pensa, o que eu acho legal, o que eu vou fazer. Mas entender a expectativa que o telespectador vai ter quando assistir o teu conteúdo é muito interessante. Isso te faz tu ter que pensar, resolver problemas que não necessariamente tiram valor do produto, pelo contrário, trazem grande valor agregado, porque tu vai ter que pensar, tu vai ter que usar uma inteligência maior para desenvolver alguma coisa. Não vai só
produzir o que tu acha legal. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada, assim, né? Eu queria trabalhar com arte, não sabia exatamente o que eu ia fazer dentro do mercado, mas eu pensei assim, cara, eu quero ser um artista, eu quero trabalhar com arte. Isso a gente está falando do Voltaire com 14 anos. Então decidi que eu ia começar a estudar música. Tinha uns amigos meio músicos e tal, gostava de música, já ouvia muita música. Decidi que eu ia ser músico. Comecei a estudar música, estudava 2 horas por dia, depois 3, depois 4, depois 6, até que eu comecei a estudar em média umas 8 horas por dia de música. Fui me dedicando. Aí na época não existia celular e coisas para tirar foto de alguns showzinhos que eu fazia, de momentos. Então eu resolvi comprar uma máquina fotográfica que era para poder registrar esses momentos que eu estava vivendo, enfim, que eu curtia. Só que durante esse processo eu fui descobrindo que eu gostava mais de fotografar do que de tocar música. Eu gostava muito de ouvir música, estudava muito música, mas a fotografia me despertou um outro lado que eu não conhecia. Eu comecei a curtir, comecei a estudar muito, comecei a comprar alguma coisa de equipamento fotográfico. Quando eu vi, eu estava vendendo meus equipamentos musicais e comprando equipamentos de fotografia. Comecei a tentar me inserir no mercado, comecei a trabalhar como fotógrafo freelancer para alguns pequenos jornais, comecei a fotografar produto para quem quisesse, comecei a tentar entrar nesse mercado. Aí eu tive um azar, ou sorte, depende de como a gente enxerga, né? Provavelmente eu não estaria aqui nesse momento se não tivesse sido o azar daquele momento, numa mudança de apartamento e tal, eu já namorava mais com meus pais, de ter tido um assalto no meu apartamento e fazia muito pouco tempo que eu tinha me mudado e basicamente o que foi roubado era o que estava mais encaixotado, em mochila, foi todo o meu equipamento fotográfico e eu fiquei sem ferramentas para poder estudar e dar seguimento naquilo que eu já vinha trabalhando. Nesse ponto da minha vida, a minha família, assim, meus pais principalmente, achavam que eu era meio perdido, assim, que eu não tava bem encontrado, porque eu comecei nos primórdios estudando programação, desisti de programação completo, fui estudar música, de repente de música eu passei para fotografia, então eles achavam assim que eu não tinha a mínima ideia do que eu fazia e não tinha foco definido, né? Mas a minha mãe conseguiu convencer meu pai de que para me dar uma oportunidade, de tentar ver se conseguia uma vaga para mim na televisão. Meu pai já trabalhava há muitos anos na RBS TV, e aí o pai se convenceu um pouco, falou com um colega e tal, e aí acabou me ajudando a conseguir uma vaga dentro da RBS TV, né, num setor simples e tal, que era a ilha de cópias, como o Derlan comentou. Hoje é difícil imaginar uma ilha de cópias porque na época tudo era analógico. Então a ilha de cópias era basicamente 2 paredões de gravadores, assim, de VHS, DVD, gravador de DVD. Quando eu entrei na ilha de cópias nem existiam, eram Betacam, DVCam, só de VHS, tinha uns 3 formatos diferentes de VHS, Super 8, então era essa coisa bem arcaica, né? E a ilha de cópias, ela era interessante assim porque ela tinha bastante tempo para fazer as coisas e era um lugar que não exigia grande grau técnico. De fato, ele era, digamos que, o mais simples que se podia fazer dentro da televisão, né? Era a ilha de cópias, porque tu não precisava ter grande conhecimento, em uma tarde as pessoas te ensinavam como tu gravava de uma máquina para outra, e tu já estava meio apto a começar a trabalhar lá, se tu tivesse atenção, enfim, e se dedicasse. Uma coisa interessante da ilha de cópias que eu acho que foi fundamental assim, para eu seguir na carreira, foi que ela ficava dentro de uma coisa chamada RBS Vídeo, que hoje não faz muito sentido, mas na época existia, que era uma divisão interna da RBS TV. Como funcionava essa divisão? Tinha a RBS TV, que era a televisão, que todo mundo conhece, que todo mundo assiste, e a RBS Vídeo era uma espécie de produtora dentro da RBS, mas ela era relativamente isolada, que trabalhava mais para o mercado de conteúdo e o mercado publicitário, mais para as pessoas de fora, assim,
não as pessoas, não tanto para dentro da RBS TV. Então as pessoas, na época a tecnologia era muito cara, não tinha tecnologia aqui. As pessoas que precisavam editar um comercial, editar um documentário, editar qualquer coisa, elas não tinham esse recurso na mão delas. Elas não sentavam no computador e editavam. Elas precisavam de uma estrutura maior, que era, mesmo sendo arcaica, né, mas na época era o que tinha de sofisticado, era a RBS Vídeo. Então, na Ilha de Cópia circulava muita gente do mercado externo, era muita coisa de conteúdo, não tanto jornalismo, não tanto televisão, isso era bem mais raro lá dentro. E ali eu comecei a achar interessante, comecei a me encontrar, e aí fez um pouco sentido assim, esse meu comportamento que deixava minha família tão insegura, de pipocar entre uma coisa e outra, em estar mudando de área. Porque para trabalhar com audiovisual, tu não pode ficar preso a uma coisa só. Tu tem que te dedicar a uma coisa, mas estar sempre antenado a outras coisas. Porque o audiovisual é isso, ele é um desafio a cada dia. Tu tem que estar aberto a aprender coisas novas todos os dias e nunca se contentar somente com o que sabe, assim. O meu passadorzinho não está muito santo, ele troca às vezes, não troca às vezes. Bom, mas enfim, então eu acabei me achando com isso, assim. Achei que o audiovisual era uma porta para mim e que eu ia tocar à frente, assim. Né? E o audiovisual, ele é tão forte nessa questão assim, de aprender, se dedicar, se aprofundar, que a gente diz no mercado, né, que a gente nunca termina um conteúdo, a gente apenas desiste dele. Então eu cheguei, tá, quero trabalhar com audiovisual, é isso que eu gosto, eu estou aqui dentro, então por onde que eu posso começar? Bom, pensei um pouco e tal, por onde que eu posso começar a trabalhar no audiovisual? Bom, vou para fotografia. Eu já estudei bastante tempo de fotografia, já estava relativamente inserido no mercado, vou adaptar o conhecimento que eu sei à fotografia de televisão, cinema, fotografia para audiovisual e vou começar a me inserir nesse mercado, assim. Só que quando eu comecei a estudar fotografia cinematográfica, comecei a ler livros sobre fotografia, comecei a assistir filmes mais voltado para entender a fotografia, eu percebi que não bastava que eu soubesse, que eu entendesse de uma coisa. Eu poderia ser o melhor fotógrafo do mundo, assim, em termos de foto, mas se eu não entendesse uma coisa muito primordial, não ia dar certo, que é entender sobre narrativa audiovisual. Narrativa audiovisual, eu acho que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para seguir nessa área. Porque ela é que leva as coisas à frente, é o que mexe com a comunicação, é o que mexe com sentimentos, é o que faz as pessoas se envolverem com o teu conteúdo. Então, não importa a função que tu for exercer dentro do audiovisual, para mim, a narrativa é sempre o principal, assim. Tu tem que entender a narrativa. Com a narrativa, tu tem mais recursos para contar uma história, tu começa a entender melhor sobre roteiro, tu entra mais dentro do universo audiovisual. Né? Bom, quando eu percebi então que eu precisava entender mais de narrativa, eu comecei a mergulhar em livros. Né? A Ilha de Cópias me dava um certo tempo para fazer isso. Então eu comecei a comprar livros de roteiro, alguma coisa de produção, mas mais focado em roteiro, contos, como escrever, aí começa a jornada de escritor, Herói de Mil Faces, começa uma série de materiais onde fala muito sobre essa questão de contar histórias. Né? Mas aí tem um outro porém, que é como entrar no mercado. Eu estava num setor simples, que eu copiava material, estava começando a conhecer as pessoas, mas eu tinha que convencer essas pessoas de que eu podia trabalhar com elas, de alguma forma, com audiovisual. Então eu vi uma oportunidade que era a parte de montagem. Como a RBS Vídeo ficava dentro, a Ilha de Cópias ficava dentro da RBS Vídeo, eu vi que essa questão
da montagem podia ser algo bem interessante, assim, de eu conseguir entrar. Aí pedi para um colega meu me ensinar a editar. Na época as máquinas eram bem arcaicas, assim, perto do que a gente tem hoje, mas não deixam de fazer o que se faz hoje antigamente. Ele me ensinou em 2 noites ali como é que se fazia, e eu comecei a tentar pegar alguns frios lá dentro de edição, com algumas pessoas, com alguns diretores que eu já conversava um pouco mais. Assim comecei a editar. E com a edição me veio, acho que uma das primeiras coisas assim, que eu aprendi profissionalmente no mercado audiovisual, que é não focar na ferramenta. A ferramenta, ela é um botão que tu tem que apertar. Tu tem que entender a lógica. Se tu entende a lógica, todas as ferramentas elas vão ser iguais. Vai mudar a cor do botão, vai mudar a localização, às vezes muda alguma coisa de nomenclatura, mas se tu entende a lógica da ferramenta, tu vai saber como te adaptar em qualquer circunstância, assim, em qualquer situação. Se for contar com quantos programas de edição eu trabalhei durante a minha vida, eu trabalhei com muitos programas de edição. Alguns deles eu trabalhei 1 vez ou 2 vezes em uma determinada produtora que usava aquele programa de edição. Já tive que finalizar também em softwares diferentes e nunca tive nenhuma dificuldade para desempenhar. Demora um pouquinho para se achar, mas porque eu entendi a lógica do funcionamento. Então, hoje a gente tem a facilidade do YouTube, tu entra ali, assiste um tutorial, o tutorial vai te mostrar como é que tu faz alguma coisa, mas preste mais atenção assim na questão da lógica. Como que funciona, por que funciona daquela forma. Eu editei muito conteúdo, produzi muito conteúdo, sabendo usar basicamente 5 teclas, 10 teclas no máximo. Sendo extremamente econômico, porque não é necessário tu dominar totalmente um software, dominar totalmente uma ferramenta para que tu faça um bom trabalho, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho então à minha história. Então eu comecei a editar com várias pessoas, também o fato de eu estudar muito dentro da RBS TV, todo horário vago que tinha eu estava estudando, eu estava perguntando, eu estava me informando, começou a chamar a atenção de algumas pessoas, assim, e eu sei isso porque elas me comentaram depois. Eu encontro pessoas daquela época e é interessante que sempre o que elas se lembram de mim é isso. Bah, tu era um cara estudioso, tu estava sempre antenado, tu estava sempre muito concentrado naquilo que tu queria fazer. Aí fui chamado para ser assistente do Derlan, no Papão, que nem ele comentou, não vou entrar em muitos detalhes porque ele já falou bastante sobre isso. Comecei a ser assistente de externa, puxar cabo, carregar equipamento, fazer tudo aquilo que muita gente não queria fazer. Eu disse, não, eu vou fazer porque eu vou aprender e vou conhecer pessoas. Então, também, para você que está construindo uma vida profissional, que não está bem posicionado ainda, não está exatamente onde quer, conheça a maior quantidade de pessoas assim, na área. Não interessa o que tu for fazer, faz para conhecer pessoas. Se tu for fazer algo, mesmo que tu já faça ou que não seja o teu interesse, mas que tu vai conhecer pessoas novas, faça. Mas, claro, mantenha o foco assim do que tu quer. Então eu comecei a pipocar com várias pessoas e tal, com várias produtoras, dentro da RBS TV também, ia para tudo que era setor possível, né, mas sempre tentando manter o meu foco macro, que era trabalhar com cinema, trabalhar com narrativa audiovisual, trabalhar com enredo, né. Aí eu parei e pensei assim, bah, mas dentro da televisão, eu estou dentro da RBS Vídeo, ok, mas dentro da RBS Vídeo, o que eu posso me aproximar mais do que eu quero fazer para a minha vida? Quais são os setores que tem aqui, para onde que eu posso crescer? Nesse momento, existem os especiais. Daqui a pouco os especiais, o núcleo de especiais da RBS TV seja um bom caminho para que eu entre mais e aprenda mais sobre essa questão audiovisual que eu queria tanto. Explicando um pouquinho sobre os especiais ele era um núcleo da RBS TV, que tinha uma produção semanal de conteúdos, era conhecido como a área de dramaturgia da RBS TV.
Então era onde tinha curtas gaúchos, histórias curtas, histórias extraordinárias, minha história de Natal, enfim, tinha um monte de série. Algumas pessoas provavelmente ainda se lembram de algumas coisas da época, assim, principalmente histórias curtas. Então toda semana ia algum material para o ar daquilo. E uma coisa que era interessante, assim, dentro disso, é que todo mundo fugia dos especiais. Ninguém queria trabalhar muito com os especiais, assim. Todo mundo achava o pessoal dos especiais meio, digamos que, arrogante, não queriam trabalhar com os especiais, porque achavam a exigência era muito forte, mas mesmo sabendo dessa visão que basicamente quase todos os meus colegas tinham sobre os especiais, ele estava mais perto do que eu queria, assim. Então, quando surgiu uma vaga, eu não neguei, tipo, é isso que eu quero, é para isso que eu vou, independente do que falam, independente do que pensam sobre os especiais, é o mais próximo do que eu quero fazer para a minha vida. Então, me candidatei à vaga de editor na época, saiu um editor, me candidatei à vaga de editor, fui o único que me candidatei, então eu fui o único que entrei, foi um processo seletivo bem fácil, digamos assim, né? E no Núcleo Especiais eu fiquei durante 10 anos. Durante 10 anos, imagina que eu participava de uma produção diferente a cada semana. Então, se pegar 10 anos, dividir por meses, dividir por semanas, isso dá um volume absurdo de materiais que eu trabalhei lá dentro da TV, editando, pós-produzindo, trabalhando, né? Dentro dos especiais, o que era uma coisa que era interessante, assim, é que a produção, apesar de ser um setor da TV, os diretores, a equipe de produção de set, não era da RBS TV, ela era toda terceirizada por série ou por episódio. Então, às vezes, tu pegava uma série de 4, 5 episódios, tu ia ter 4, 5 diretores diferentes, tu ia ter 4, 5 equipes diferentes envolvidas com esse material, com essa série, enfim. Então, eu comecei a trabalhar com muita gente diferente. Comecei a trabalhar com muitos diretores, com muitas equipes, assim, e aí foi uma formação muito, muito importante para a minha carreira e muito valiosa para o meu perfil, né, de pessoa, porque com cada diretor eu aprendi um pouquinho diferente. Eu aprendia como aquele diretor gostava de se comunicar, como aquele diretor achava interessante determinado tipo de imagem, como que ele queria trabalhar a série, qual era o tipo de narrativa que ele ia trabalhar. Também se tornou um laboratório para mim, porque eu fazia propostas de coisas que eu estava estudando, ou de que eu imaginava que podia funcionar. Às vezes não funcionava, o diretor dizia, não, tira isso fora, de novo. Às vezes, muitas vezes era, que legal o teu produto, que legal isso que tu fez, vamos manter. Então eu comecei a aprender diversas técnicas importantes assim para minha formação. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes assim que eu aprendi durante esse período, principalmente trabalhando com muitos diretores, é que a estrutura é um dos elementos, se não o elemento mais importante de uma narrativa audiovisual. Por quê? Com a estrutura de um material é possível mudar qualquer história. Tu pode fortalecer ou tirar peso de uma narrativa. Através da estrutura, tu consegue colocar o telespectador assim no ponto em que tu quer que ele esteja. Ele vê o que tu quer e se sentir como tu quer que ele se sinta, né? Então eu comecei a estudar muito sobre estrutura e fazer experiências sobre estrutura. Em que sentido? Mudar cenas de lugar, fazer desconstrução de cenas, em vez de começar a cena pelo início dela, começar a cena pelo meio, às vezes até começar ela pelo fim, parece estranho, mas era uma experiência. Então eu comecei a desconstruir a estrutura dentro de tudo que eu estava aprendendo com outros diretores e de tudo que eu vinha estudando. E é interessante que até hoje, passados-se basicamente quase 20 anos, isso ainda é um elemento importante que me define muito como profissional, essa questão estrutural. Um exemplo disso foi o ano passado, um colega nosso que eu conheci nessa época da TV, ele foi fazer um filme no exterior e ele foi gravar o filme todo sem roteiro. Ele tinha mais ou menos uma ideia, ele
imaginava como ia ser a construção, como seriam as cenas, e foi para uma cidade e começou a filmar o filme inteiro. Bom, nem preciso dizer, né, que gravar sem roteiro é uma coisa completamente, para mim, ilógica, assim, não faz sentido. Pode ser que tenha dado certo para alguns experimentos, mas é muito difícil de dar certo, Tu tem que ser uma pessoa com a cabeça muito focada no que tu está fazendo, pensando no que tu vai fazer há muito tempo. Então eu não sugiro ninguém que está começando a fazer nada sem roteiro. Né? Eu, particularmente, nunca vi experimentos sem roteiro que fossem fortes o suficiente para justificar que não tivesse roteiro. Bom, ele veio aqui para o Brasil, trouxe material, chegou aqui na produtora e disse: eu não sei o que fazer com o material para mim não está dando certo. Ele tem um monte de problema técnico, eu não estou conseguindo ter o filme que eu quero ter. Então eu queria ver se tu consegue montar. Quanto é que tu quer para montar? Quanto é que tu me cobra para remontar o filme, para montar o filme, enfim. Eu acho que a estrutura tá ali, né? Ele me apresentou, me mostrou o filme, me deu uma cópia do filme. Eu acho que a estrutura tá ali, mas tem que ajustar corte, tem que ajustar problema técnico, tem que melhorar o ritmo. A gente fala depois um pouquinho mais sobre o que eu penso de ritmo. Quando eu assisti o filme, eu cheguei à conclusão de que não era uma questão de montagem. Não existe montagem, edição que fosse resolver os problemas daquele filme daquela maneira em que ele havia sido pensado. Então, voltei para a questão de estrutura, que é uma das coisas que eu mais gosto e uma das coisas que eu julgo mais entender. Cara, falei pro colega, tem que fazer um roteiro para esse teu filme, a gente vai ter que mexer a estrutura. Ele optou, ele disse, tá, me faz uma proposta do que tu acha. Me sentei junto com aquele colega ali atrás, o Vini, que nem eu já falei antes, aquele cara multitarefa lá. Sentamos em cima, assistimos todo o material, esquecemos a ordem cronológica de dia do filme, porque o filme ele deveria se passar durante um dia inteiro. Esquecemos isso, pensamos, cara, isso é um problema a gente brinca, pro Voltaire do futuro, para a produtora do futuro. Vamos fazer o que a gente acha melhor para o filme em si. E desconstruímos ele. A cena que era a cena final do filme, a gente passou para o meio do filme como um gancho para ser uma outra situação. A gente começou a recriar uma história em cima da estrutura, tentando buscar motivação para os personagens, tentando botar o telespectador num determinado ponto em que a gente quisesse que ele tivesse conforme sentimento, onde que ele deve, em qual momento ele deve odiar os personagens, em qual momento ele deve adorar os personagens, qual é o momento de um personagem mudar de atitude, né? A gente estuda muito que qualquer conteúdo audiovisual, principalmente cinema, né? Um personagem ele tem que haver uma evolução, né? Ele começa de uma forma e vai terminar evoluído. Tu pode inverter esse conceito a favor da história que tu está contando, tu pode trabalhar isso de diversas formas, mas o método mais clássico é que os personagens tenham uma evolução. Então, tentando não me alongar muito, a gente refez a estrutura, escreveu uma escaleta, assim, meio ideia de roteiro do que a gente pensava, apresentamos isso para o diretor não entendeu nada. Ele olhou aquilo e disse, cara, mas não foi nada do que eu pensei, não está fazendo sentido assim, para mim isso, não sei, ele foi um pouco relutante. E aí eu disse, cara, tu me conhece há quase 20 anos, assim, tu não confia no trabalho que a gente está desenvolvendo, no trabalho que a gente desenvolve, o que a gente vai fazer? Ele disse, não, confio, beleza, vamos apostar nisso, né? Quando tiver uma estrutura pronta, quando tiver essa reedição, a gente assiste. Basicamente assim, a gente trabalhou, a gente pegou cenas que já estavam prontas, mudamos elas de ordem, adicionamos alguns planos, ajustamos alguns problemas técnicos, trabalhamos na passagem de uma cena para outra, né, para criar uma passagem mesmo, porque em alguns pontos não tinha como criar uma continuidade, porque ele era momentos diferentes, eles foram pensados como momentos diferentes. Apresentamos para o diretor esse trabalho e hoje ele considera que é o melhor filme da carreira dele. Ele é um cara que tem uns 5, 6 filmes
e ele está extremamente satisfeito e feliz com o filme. Ele está com alguns outros problemas técnicos, não lançou o filme ainda, por isso que eu não posso dizer que filme é, comentar um pouco mais a fundo. Mas o que eu quero dizer é que o nosso trabalho basicamente foi remodelar a estrutura e dentro dessa estrutura que a gente queria achar pontos chaves que fortalecessem essa estrutura, que trouxessem vida à narrativa. Então, tentem testar estruturas. Às vezes é impressionante como a gente inverte uma cena de lugar, inverte planos dentro da cena e isso dá super certo, mesmo que a gente pense que pode não dar certo, ou alguém nos pedir para fazer e a gente for um pouco relutante. Isso é importante. Eu, na época que trabalhei, todo o tempo que eu trabalhei nos especiais, eu nunca fui relutante com o que os diretores me diziam. Eles diziam, cara, vamos experimentar tal coisa. Eu não saía deduzindo que aquilo não ia dar certo. Eu fazia para saber se ia dar certo ou não. Então, isso é muito importante. Não tenha preconceito. Faça e vai ver o que vai dar. Se ficar ruim, volta. Né? Hoje a gente tem o Ctrl+C, Ctrl+V, nos ajuda bastante. Na época da edição linear, dos programas mais antigos que eu tinha, era um pouquinho mais complicado, tu não tinha muito, né, Ctrl+Z, mas hoje em dia a gente tem bastante, duplicar sequência, fazer versão, né? Aqui dificilmente a gente entrega um trabalho antes da versão 8, versão 9, versão 11, tem trabalhos que a gente chega a entregar na versão 19, e aí tu vai ver de uma versão para outra, é só um teste que a gente fez, não deu certo, mas a gente guardou aquilo porque pode ser uma coisa que venha a ser útil no futuro, né? Depois da estrutura, quando tu monta a estrutura, um outro ponto assim, que eu acho muito importante de se ter um carinho, se pensar e se estudar, é a questão do ritmo. O ritmo do material. Tá? O ritmo, para mim, está de acordo com a ação e o sentimento de cada cena. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas dizem assim que, quando te dizem assim, cara, eu acho que a gente tem que melhorar o ritmo, elas estão querendo dizer que o material precisa ser mais rápido. Precisa ter mais corte, precisa ser mais ligeiro, ou precisa entrar em cima de uma batida de uma música, né? Então o cara vai editar toda a batidinha na trilha, ou vai deixar muito mais rápido. Isso para mim é uma visão errada de ritmo. Se pensar dessa forma, tu está indo por um atalho, assim. Ritmo é estar de acordo com a ação e com o sentimento que tu quer passar, como que tu quer que o telespectador sinta o teu material. Um exemplo também, vou tentar ser bem breve disso, foi um documentário uma vez que eu peguei para montar, para editar, que eu já peguei ele editado. É interessante que como as pessoas gostam de me entregar coisas que já estão evoluídas, mas que elas não estão satisfeitas. Então, algumas pessoas me enxergam como último recurso. Meu Deus do céu, esse troço não está funcionando para nada, então eu vou levar lá pro Volt, que talvez ele consiga resolver. Então veio para mim um documentário, que também o diretor também não estava muito satisfeito com o resultado que ele tinha. Era um documentário sobre partos, uma mulher que filmava partos. Ele pediu para mim remontar o material. E aí, assistindo o material junto com ele, tinha cenas que ele dizia assim, cara, isso aqui tá faltando ritmo, eu acho que a gente tem que procurar mais material bruto, tem que botar mais coisas e tal. E eu não estava bem confiante em relação a essa questão de como ele se expressava com ritmo, porque não é o que eu concordo, não é o que eu enxergo como certo. Então, mais uma vez, eu disse, cara, deixa eu trabalhar no teu material e te apresentar uma nova versão do corte. Uma das cenas que ele queria que tivesse mais ritmo era uma cena em que a personagem estava numa espera de hospital. Ela, como ela não estava conseguindo vender o serviço dela, foram no hospital e pediram para liberar a gravação de um parto, para poder gravar um parto, para que isso pudesse ter no documentário. E aí ela ficou esperando na sala de espera a resposta, tanto a resposta da família, se ela poderia gravar o parto, quanto a própria resposta do hospital. E isso já era rápido, já estava para mim num ritmo rápido, mas o diretor achava que isso tinha que ser mais rápido porque isso não era de extrema importância. Eu analisando a ação e o sentimento da cena, né, eu cheguei à conclusão de que esse era um momento em que era muito importante que a gente conseguisse acompanhar a angústia do personagem.
que o personagem ele estava ali numa espera, então não fazia sentido eu ser mais rápido, eu editar rápido, eu fazer uma clipagem dessa cena. Eu tinha que estender essa cena, eu tinha que tentar fazer com que o telespectador se sentisse relativamente angustiado por estar naquela espera. E foi isso que eu fiz. Quando chegava na cena seguinte, que daí ela gravava o parto, o meu cliente aumentou um monte essa cena, era uma cena longa da gravação do parto. O parto levava, sei lá, 5, 6 minutos dentro do documentário. E aí depois, quando o bebê nascia, era meio rápido, assim. Então, mais uma vez, tipo, eu peguei e pensei assim, cara, esse ritmo tá de acordo com a ação e com o sentimento da cena. Quem já teve filho, eu sou pai de 2, sabe que a hora do nascimento não é uma coisa demorada, ela é uma coisa rápida demais, porque tu tá tão focado naquilo que parece que as coisas passam muito rápido. Em compensação, quando a criança nasce, é aquele momento que tu quer contemplar ela, que tu começa a olhar os mínimos detalhes dela. Então, indo um pouco mais para esse sentimento, eu tinha sido pai super recente, quando eu trabalhei nesse documentário, pai do meu primeiro filho, minha filha. Eu clipei mais toda essa parte de nascimento, deixei ela mais dinâmica, com mais ação, e estendi muito a questão da criança depois que ela nasceu. Porque aquele momento que tu quer olhar, que tu quer analisar, que tu quer ver a criança ali, que tu quer ver ela nos mínimos detalhes, e é o momento mais calmo. Bom, novamente, é a maneira que está editado o filme até hoje. Até hoje o filme está editado dessa forma. Depois eu vou pegar esse documentário, ele já tem bastante tempo de lançamento. Não sei onde que pode encontrar, porque documentário é sempre difícil de achar, mas eu vou buscar essa parte do documentário e vou exportar o trechinho para disponibilizar para vocês. Se eu não me lembrar, depois tu me dá um toque assim, lembra da parte lá do documentário de nascimento, de passar para os alunos, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é ritmo, pensando que isso foi feito, óbvio, há quase 20 anos atrás, assim. Então, era uma outra linguagem, né? Mas então, uma dica assim de como que eu acho o ritmo correto? Ritmo é uma coisa assim muito difícil, que vai de cada um para cada um trabalhar essa questão. Então, é difícil tecnicamente tu dizer como funciona o ritmo. É muito tu sentir o ritmo da cena. Mas uma dica que eu tenho é experimentação. Experimenta, mesmo que não faça muito sentido, tenta pegar uma cena, deixar ela mais longa, tá? Paciência, tem que ter paciência. Editar, reeditar, aumentar, diminuir, tem que ter muita paciência. Assistir muitas vezes o material que tu está editando, assistir bastante vezes. Assistir também não se tu está procurando o ritmo de uma cena, não é voltar nessa cena e rodar e dar play. Não é isso. Tu tem que voltar no mínimo uma cena antes, assistir a cena anterior, assistir a cena que tu está editando, assistir a cena posterior, porque isso vai te mostrar mais sobre o ritmo da cena, se ele está adequado ao sentimento e adequado ao conjunto todo da ação. Provavelmente quando tu assistir, se for um filme mais longo, quando tu assistir o filme todo, tu vai ter que ajustar alguma coisa. É difícil tu ter tu não ajustar todas as cenas de um filme quando tu assiste ele na íntegra, mas tu assistindo mais tempo do que tu está editando já vai reduzir bastante a tua sensação depois, e o teu ritmo vai estar mais correto. E claro, é experiência profissional, assim, quanto mais tu monta, quanto mais tu edita. Aqui que eu coloco montar não é só o trabalho do montador, é o teu trabalho como diretor também, e até mesmo como diretor de fotografia, né? Então é importante também que o diretor, né, se tu estiver dirigindo material, se tu estiver fazendo até mesmo uma matéria jornalística, é importante que tenha paciência, que se assista várias vezes, que se assista o conteúdo inteiro, se assista grandes trechos, para que tu sinta bem essa forma. Uma outra dica assim, que eu aprendi muito assim, na época dos especiais, e que eu acho super válida e que eu gosto muito de usar no meu dia a dia, é
editar sem referência de som. A gente, depois que ganha uma certa experiência, ou o pessoal mais novo, assim, que está entrando no mercado, é fácil tu entrar no YouTube, baixar uma trilha, é fácil ter muitas trilhas à disposição, às vezes o próprio diretor já sai te entregando trilhas referência, mas tu colocar uma trilha referência na montagem, ela pode te dar uma sensação incorreta, assim, de ritmo. Ela pode te dar uma sensação de que tá bom e não tá muito bom, assim. Então tenta sempre, ou pelo menos experimentar o máximo possível, editar sem uma trilha ref. Eu já editei videoclipes sem trilha, inclusive sem a trilha do próprio artista, para sentir o material, depois botei trilha, senti com a trilha, ajustei corte a ela, aí ajustei um ajuste mais fino, mas para ver visualmente se ele estava me contando bem a historinha. Tenta evitar efeitos de áudio, é bom tu imaginar o efeito que tu vai usar, mas tu colocar também, tu não colocar pode te ajudar muito nisso, porque às vezes tu vai assistir o material mais de uma vez e tu vai imaginar o som de uma forma diferente, porque isso está se construindo dentro da tua cabeça, porque o som, ele deve fortalecer a narrativa, ele não deve guiar a narrativa. Então quando tu sai colocando uma trilha referência, aquilo ela já dita como deve ser o teu material, de uma certa forma. Então, sem aquilo, tu consegue ser muitas vezes criativo e trabalhar essa questão do ritmo necessário para a cena. Editar com som dá menos trabalho, fica bom com pouco esforço, mas editar sem uma trilha, sem efeito de som, só com a locução, com o diálogo, ou sem som nenhum, é um caminho legal, que quando tu colocar o som ele vai agregar, vai adicionar mais camadas narrativas, vai ter uma construção melhor e o conteúdo vai ficar mais forte. Tá? Bom, vamos voltar um pouquinho então à minha história lá. Né? Então, eu estava trabalhando bastante já como freelance, estava trabalhando já como freelance para várias produtoras, com vários diretores, dentro dos especiais, montando bastante material, mas aí eu comecei a perceber naquela época que tinha uma mudança, começava a vir uma mudança de mercado, tá? Principalmente por causa da tecnologia. A tecnologia começou a mudar. Então, antes, o que era necessário RBS Vídeo para produzir o material, porque as produtoras não tinham dentro da sua empresa ilhas de edição, tinham que contratar externo porque era muito caro, começou a se popularizar, começou a aparecer, os Macs começaram a aparecer mais no Brasil, principalmente os notebook, começou a ficar mais acessível, algumas produtoras começaram a comprar alguns PCs um pouco mais potentes, que começavam a editar vídeo também, né? E eu comecei a perceber um pouco essa mudança de mercado e entender que o mercado ia mudar muito na questão da montagem, que logo o montador, tu não ia mais contratar um montador para fazer um trabalho e um finalizador para finalizar o trabalho. Outra coisa que tinha, como existia pouca tecnologia no mercado, existiam poucos finalizadores, tinham mais montadores. E dentro disso eu pensei, cara, então daqui a pouco é interessante que eu comece a estudar mais sobre finalização. O que eu fiz? Fui numa biblioteca, numa livraria, comprei um livro de After Effects e disse, vou começar a estudar After Effects e vou entrar numa nova jornada. Então uma outra coisa assim que eu considero um grande aprendizado é que tu tem que estar atento a tendências de mercado, a mudanças de mercado, principalmente as tecnológicas. Muita coisa que se faz num determinado momento, de atividades que tem em determinado momento, elas acabam sendo excluídas ou elas acabam tendo uma demanda menor, porque a tecnologia muda e com isso vem mais coisas que automatizam funções ou que deixam inteligente mais funções. Tá? Então, não existe de mudar de atividade, assim. Vai a fundo, mudou, vamos embora, vamos aprender, vamos começar de novo, corre atrás. Então,
eu comecei a estudar finalização. O mercado tinha pouco finalizador, por esses motivos que eu coloquei. Eu comecei a me dedicar bastante a essa questão. Foi crescendo a demanda, cada vez exigia mais demanda de finalização, cada vez exigia mais que eu entregasse material. Então começou a ser comum montarem com algumas outras pessoas, trazerem para mim finalizar. Daqui a pouco eu fazia a montagem e a finalização do conteúdo. Foi aumentando, a minha casa começou a virar meio que uma bagunça assim, em relação a isso, porque eu recebia cliente o tempo inteiro. Eu peguei, botei o notebook embaixo do braço. Nesse momento, com os frios, eu já tinha conseguido comprar um laptop Apple para trabalhar. Na época, não tinha como se trabalhar com um laptop PC. Ele não aguentava o tranco. Né? Depois ele foi evoluindo e hoje bate praticamente de frente. Eu peguei o computador, botei embaixo do braço, loquei uma sala e assim surgiu o E-Frame. A E-Frame surgiu literalmente com uma sala que tinha 2 metros por 2,5 metros, se eu não me engano, uma mesa, meu notebook e eu sentado num sofazinho atendendo os clientes e trabalhando dentro de outras 2 empresas. Né? Então era um núcleo de estudo de documentários, que por eu ter trabalhado bastante tempo, um colega que era a pessoa que era desse núcleo me convidou a participar. Aí ele disse, tem uma sala sobrando, então eu quero alocar essa sala e é ali que eu vou montar a minha empresa. E na frente tinha uma empresa de distribuição de roupas, que depois até mudou para uma agência que apareceu ali, que era a agência do Fernando Washburger, essa do cara que faz o Trilegal, os comerciais do Trilegal. Dentro disso eu comecei a atender praticamente todas as produtoras do mercado. Atendia muita gente, muita produtora diferente, fazendo toda a parte de pós-finalização. Comecei a descobrir uma nova paixão, que era trabalhar com publicidade. Até então eu tinha um pouco de preconceito com publicidade e televisão, até parece meio estranho isso, né, já que eu trabalhava numa televisão, mas eu trabalhava com a parte de dramaturgia, então eu tinha um pouco de preconceito com essa linguagem, com a questão da publicidade e com a linguagem televisiva, mas comecei a aprender sobre publicidade, comecei a me interessar, comecei a gostar, virou realmente uma paixão. Por quê? Porque publicidade, primeiro, ela é muitas linguagens, tu pode trabalhar com muitas linguagens diferentes, cada material é uma linguagem, ela tem restrições, muitas restrições, em relação a um conteúdo autoral ou algum conteúdo, porque o tempo dela é pré-determinado e aquele tempo é aquele tempo. Então, às vezes, tu tem um comercial de 30 segundos para trabalhar e tu tem muita informação para contar nesses 30 segundos. Então, tu tem que aprender como que tu vai trabalhar com a tua estrutura, como é que tu vai trabalhar com o teu ritmo, como é que tu vai desenvolver uma narrativa, como é que tu vai contar a tua historinha em 30 segundos. Às vezes é o contrário, às vezes tu tem 30 segundos ou 1 minuto para contar alguma coisa e tu não tem ferramentas, tu não tem material suficiente para atender esse tempo, mas tu tem que atender exatamente aqueles 60 segundos. Isso é mais um exercício muito legal, porque daí tu vai ter que pegar o material e conseguir achar formas de que ele se torne interessante, criativo, bom, dentro daquele tempo estipulado. Né? É uma área muito detalhista, né? Normalmente. É muito detalhista, tudo é detalhezinho, tudo é coisa. Então, se eu gravei um material que eu não gostei da parede, eu vou ter que trocar a cor da parede. Se eu vou ter que aplicar coisas naquele material, se a roupa da modelo não tá legal, a gente vai ter que ajustar. Se a maquiagem não tá legal, a gente vai ter que ajustar. Então, são coisas super detalhistas que tu vai aprendendo. Inclusive, tu vai prevendo problemas que tu vai ter e vai pensando como resolver. Se tu tá trabalhando na produção desse material, na gravação, tu vai tentar resolver lá já parte desse problema. Se tu trabalha com a montagem, com a edição, tu vai tentar resolver isso na ilha, né? E sempre isso é uma dor de cabeça pro diretor, coitado. Mas, enfim. Então, a publicidade é um negócio super, super legal, assim. É um exercício, assim, que também, para quem quer treinar essa questão de estrutura, narrativa, melhorar a maneira que se conta histórias, estipular tempo para o teu vídeo. Estipula tempo para o teu vídeo.
Monta o vídeo no tempo que tu acha legal, montou no tempo que tu acha interessante. Pega ele e diz, tá, agora esse vídeo vai ter 1 minuto e eu vou ter que contar a mesma coisa em 1 minuto. E remonta isso para 1 minuto. Pega e pensa que teu vídeo vai ter mais tempo. Sei lá, teu vídeo final ficou com 2 minutos e 15. Pega e diz assim, não, esse vídeo ele tem que ter 3 minutos cravado. E isso é uma ferramenta muito interessante, assim, o quanto ela desenvolve da gente. Hoje a gente produz mais vídeos para a internet do que para outras mídias, então a gente não está tão preso no tempo, mas esse exercício de tu ter que trabalhar com um tempo determinado faz com que tu tenha uma evolução muito grande. Seja na edição, seja na montagem, seja na finalização, na direção, na produção do áudio, qualquer área envolvida. Ela é muito construtiva, assim. Então, não importa o campo de atuação, assim, transitar nas diversas linguagens, nas diversas ferramentas que tu tem para trabalhar, aumenta muito a tua criatividade e vai cada vez te expandindo mais as ferramentas narrativas que tu tem para lidar com o teu material, assim. Cada vez tu vai tendo um trabalho mais sofisticado, mais requintado, né? Tu vai conseguindo entender mais, às vezes, até sobre a própria arte que tu quer desenvolver. Eu fico falando para vocês aqui, eu tenho um retorno aqui que eu enxergo, e de vez em quando eu só vejo o Vini lá atrás balançar a cabeça, assim. Tá. Tô falando muita bobagem, Vini? Não, tá bacana. Então, aí eu montei a iframe, comecei a trabalhar basicamente com essa parte de pós-produção, e aí foi interessante que começou a pintar para a produtora, aí eu já contratei uma estagiária para me ajudar, né, a Natália, que ela já era namorada do Vini, hoje eles são noivos. Né? A Natália, então, começou como minha estagiária, hoje ela é minha sócia, também na produtora. Porque a demanda era bem grande, aos poucos essa demanda começou a reduzir, porque o mercado teve uma mudança muito grande, novamente com a entrada de tecnologia. A tecnologia muda muito o mercado, por isso que tu tem que estar muito atento a mudanças tecnológicas. Eu conheço muita gente que sofreu com essas mudanças. O mercado mudou, as produtoras começaram a ter que se readequar, então terceirizar um serviço de pós-produção começou a se tornar caro. Mesmo que elas entregassem um produto com uma qualidade menor, elas começaram a optar por elas mesmas entregar o produto. Muita gente também entrou no mercado, começou a aparecer os cursos de graduação. Então veio um pessoal novo, com a mente fresca, que agregou bastante coisas no mercado, tanto para as antigas no sentido de ter que se renovar, quanto também sangue novo, novas linguagens, as pessoas começaram a experimentar mais. Dentro disso, começou a reduzir demanda, começou a aparecer alguns materiais filantrópicos para a produtora. Então, o primeiro que apareceu foi o Instituto do Câncer Infantil, né? Isso já fazem 9 anos, mais ou menos. Até hoje a gente produz material para eles, inclusive esse ano a gente já produziu material filantrópico para eles. Eles vieram com uma demanda, na época que eles queriam fazer alguma coisa do instituto, um institucional e tal, e eu, como tinha muita experiência em documentário, queria começar a dirigir material, então eu sugeri para eles de fazer um documentário, dirigi um documentário para eles, que eles usam até hoje, inclusive aquele documentário. As informações já estão um pouco ultrapassadas, mas mesmo assim é um material que eles usam. Comecei daí a fazer alguns vídeos institucionais, filantrópicos, comecei a fazer comerciais filantrópicos, comecei a dirigir esses materiais, a produzir esses materiais. Eventos também, até direção de palco para evento promocional para esses caras eu comecei a fazer, porque eu via, cara, nunca fiz direção de palco, mas eu tenho alguma ideia, vou estudar e vou fazer, porque isso pode ser interessante, pode agregar. Comecei a fazer isso. Com o passar do tempo, ali logo começou a aparecer clientes diretos, começou a aparecer agências a me procurar, a produtora começou a crescer de uma forma orgânica, né? O que eu digo com uma forma orgânica? Nunca houve assim, uma injeção de dinheiro, nunca houve uma forçação no mercado, né? A gente começou a ganhar mercado de uma maneira natural.
A gente começou a trabalhar muito com animação, a estudar muita coisa, principalmente de animação fora do Brasil e trazer para cá. A gente começou a ser visto como uma empresa forte na área de animação. A empresa começou a crescer e aí eu percebi que eu era um produtor audiovisual, mas me faltava muito essa questão do empreendedorismo, de entender o que é ser empreendedor, de entender o que é marketing, para que eu pudesse encarar a eFrame também como uma empresa, não mais como um grupo de pessoas desenvolvendo alguma coisa legal. Isso é legal, sim, porque é um momento em que a gente ganha, que a gente perde o siso, assim, que a gente vira uma pessoa adulta, que tu para e pensa assim, cara, esse negócio está maior, está crescendo, eu já não estou sabendo lidar com muitas questões que eu não precisava me preocupar antes, então eu resolvi estudar empreendedorismo e marketing junto com o trabalho que eu já desenvolvia. Dentro disso que eu comecei a estudar para a produtora, para desenvolver para a produtora, estudei contabilidade, financeiro, marketing de um modo geral, a gente começou a ajudar muito os clientes. É interessante assim que quando os clientes chegavam, começaram a chegar mais clientes sem ideia nenhuma do que eles queriam, mas nessa questão assim de jogando a bola para a gente. Inclusive agências, a gente faz muito trabalho para agência que é assim, a agência nos manda um briefing de um cliente, olha, esse cliente quer fazer um material de resultados anuais, o que vocês sugerem que seja feito? Né? Às vezes com uma verba até pré-definida, a gente tem tanto e a gente precisa fazer esse vídeo de resultados anuais e queremos a sugestão de vocês, assim. Né? Porque a gente estudou muito a fundo todas as etapas, a gente é super tarefa. A gente estudou empreendedorismo também, estudou marketing, comunicação audiovisual. Então a gente consegue ter um olhar mais global da coisa inteira. E é impressionante o quanto isso influencia desde a produção de um conteúdo, né, seja na pré-produção, na produção desse conteúdo, na captação desse conteúdo, na montagem, na finalização, na entrega, no planejamento de materiais. Às vezes a gente inclusive ajuda com planejamento de como o cliente deve divulgar o material que ele está produzindo. Então a gente hoje, a gente não só executa o que nos passa, assim, a gente agrega criativamente, e isso faz parte da cultura da eFrame. Por isso que no início eu falei do Vini, que o Vini era sem atividade definida. A gente pode dizer que aqui na produtora atualmente nós somos 5 pessoas, as 5 pessoas não têm atividades definidas. Mesmo um estagiário que entra aqui na produtora, ele entra sem uma atividade definida. A gente diz, tá, tu vai começar editando e eu vou te passar coisas simples para editar, mas daqui a pouco tu vai ter que fazer correção de cor e a gente vai trocar ideia e tu vai ter que dar sugestão e tu vai entrar no clima e tu vai trabalhar. Então não tem essa coisa. Eu acho que o único trabalho que a gente mete a mão menos tecnicamente eu digo de apertar o botão, mas ainda assim a gente trabalha muito de uma maneira coletiva, todo mundo dando pitaco criativo é na parte de 3D, porque ele precisa de um nível técnico maior de entendimento. Então eu e ninguém aqui, a não ser o pessoal do 3D, consegue sentar na frente do software e fazer as coisas, mas mesmo assim a gente conversa, a gente debate, a gente olha, a gente discute, né? E isso fez muito parte assim da cultura da eFrame. Então eu acho que é um pouco assim, lá do início daquele meu perfil que deixava minha família um pouco insegura sobre o que eu ia fazer, porque meu pai foi muito relutante para me conseguir uma vaga na RBS TV, porque ele tinha muito medo do que eu de repente largasse tudo, saísse, ou que eu não desempenhasse bem a função que eu estava destinado ali, que eu tinha que fazer, porque eu estava com a cabeça focada em outra coisa. E é muito interessante como esse meu perfil, hoje, ele molda a cultura da eFrame, assim. Tudo que a gente vai fazer, a gente bota muito amor, muito carinho, muita técnica, mas a gente põe muito estudo, a gente tenta trazer coisas novas a cada conteúdo.
né, principalmente quando a gente trabalha com a parte da própria criação. Então a gente pega qual é a verba que a gente tem e pensa como melhor resolver isso, seja na pré, durante, na pós-produção, enfim, a gente tenta agregar muito. Então, para mim, o audiovisual, é importante entender que a comunicação audiovisual, como um todo, ela é um sincretismo assim, de arte, técnica e conhecimento. Ela une tanto a literatura, artes plásticas, música, psicologia, neurolinguística, enfim. Tudo que tu vive, tudo que tu aprende é uma importante ferramenta audiovisual. Então tu não pode ter medo de usar ela. Eu espero que tenha sido proveitoso aí, que eu tenha conseguido passar boas coisas para vocês. É difícil falar para uma câmera. A gente normalmente está acostumado em trabalhar atrás dela. Essa eu acho que é a primeira vez que eu fico tanto tempo durante uma câmera, que não seja, enfim, uma reunião onde eu enxergo a outra pessoa trabalhando. Né? Aqui eu não estou enxergando ninguém, isso é uma experiência legal. Provavelmente a próxima vez que eu tiver que fazer isso eu já vou fazer com mais experiência. Estudei um pouco antes de fazer, algumas técnicas também, apliquei na apresentação, mas com certeza vou estudar mais e isso vai fazer grande diferença assim, nos conteúdos que eu vou produzir daqui para frente. Ali está o site da produtora, quem quiser entrar para dar uma olhada em alguns trabalhos, ele está meio desatualizado, assim, faz praticamente um ano que a gente não atualiza o site da produtora. Né, apesar de a gente estar produzindo muita coisa, principalmente da questão de animação, né, com a pandemia, e a gente praticamente não rodou nada câmera aberta durante o ano, foram muito poucas coisas que nós rodamos. A equipe está em home office, né, então a gente está nessa questão de trabalho à distância. Isso para nós está sendo um pouco difícil, nesse sentido, que a gente é muito colaborativo, mas também está trazendo uma nova experiência. Hoje a gente aprendeu muito com isso. Meu e-mail também está ali, para quem quiser me mandar uma mensagem, alguma dúvida, alguma coisa, estou aberto. Darlas, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Vou tentar responder a tua pergunta dentro mais ou menos do que eu peguei, assim, do que eu consegui entender o que tu quer como resposta, tá? A parte de colorimetria, tá? Ela está muito ligada à montagem, à narrativa, a conceito, à estrutura. Ela tem que estar integrada a todos os processos. Mais uma vez, assim, eu bato um pouco nisso assim, eu quero ser colorista. Não adianta tu estudar, tu cair na teoria da cor, tu estudar a cor super a fundo, tu estudar alguma coisa de fotografia, estudar artes plásticas, estudar software, se tu não entender sobre narrativa audiovisual. Se tu não entender sobre argumento, se tu não conseguir entender o que o diretor, o cliente, no caso da publicidade, quer dizer com aquele material. Sem entender como o público tem que enxergar, o que é que o telespectador tem que sentir quando ele assiste o material. Quando ele assistir o filme, o curta, o documentário, a publicidade, enfim, o que for, o videozinho do Instagram sem áudio. Tu tem sempre que pensar no público final. Eu acho que eu sou uma pessoa relativamente privilegiada, assim, apesar de ter trabalhado com muitas pessoas no mercado, eu sempre tive dificuldade de achar pessoas que não me dessem liberdade para trabalhar. Mesmo quando eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E hoje, às vezes, eu pego umas coisas que eu também não sei muito bem o que eu estou fazendo. Mas a gente descobre, a gente experimenta, a gente passa por todo o processo de novo e tenta trabalhar. Então, quando eu pego algum material de colorimetria, normalmente eu primeiro assisto o material, tento chegar a essa questão-chave do que eu senti do material. Nesse ponto, não me interessa ainda o que o diretor de fotografia queria com o material, nem o que o diretor queria com o material, porque interessa o que o telespectador está sentindo. E eu, nesse momento, eu sou o telespectador do conteúdo. Então eu assisto o material. Dentro do material eu já tenho alguma ideia geral do que eu acho que é interessante para esse conteúdo.
eu não gosto muito, por exemplo, pegando a questão de cor, assistir uma referência de cor antes de assistir o material. Porque isso me fecha um pouco a minha cabeça. Quando eu assisto uma referência antes, é isso aqui que eu quero chegar, eu já assisto o material direcionando meu olho para aquela referência e deixo um pouco de ser telespectador e começo a enxergar mais questões técnicas de como chegar na referência. Então eu esqueço referência, normalmente o material quando chega aqui já chega um e-mail, tanto do diretor de fotografia quanto do diretor, passando as referências, eu tento não olhar, assisto o material. Depois que eu assisti o material, eu converso com o diretor de fotografia, tento entender o que ele quer dizer com o material, o que ele queria expressar na fotografia dele. Tento tanto entender a parte conceitual, a parte mais, digamos, intangível, né, do que ele queria, quanto a parte mais concreta do que ele quer. Né, no sentido de que ele quer cor, ele quer uma coisa mais lavada, ele quer mais contraste, ele não quer mais contraste, ele quer uma coisa mais quente, mais viva, ele quer uma coisa mais neutra, ele quer, enfim, né, tento entender esse universo dele, converso com o diretor para tentar entender a visão do diretor sobre o material, o que o diretor quer passar. Isso é uma coisa bem curiosa, o quanto normalmente cada um passa a ter uma visão um pouco diferente. Eu, como telespectador, passo a ter uma visão, o diretor de fotografia tem uma visão e o próprio diretor tem outra visão. Isso não é algo ruim, muito pelo contrário, isso é positivo, porque são coisas que agregam a todo o trabalho. E com todas essas informações eu tento tanto chegar a um meio termo de material, em relação a como eu vou lidar com a cor do material, como também tentar experimento literalmente o que o diretor de fotografia quis, experimento literalmente o que o diretor quis, experimento o que eu queria, o que eu achava que tinha que ser. Se for o caso, eu apresento para eles as 3 versões. Em cima das 3 versões, eu chego normalmente numa 4ª versão do que é um pouco assim do que eu aprendi com o processo todo. E para mim esse formato, esse processo funciona muito bem, porque eu tenho muito... Cara, é muito difícil eu ter problemas, assim. Eu poderia contar nos dedos em todos meus 20 anos, assim, quantas vezes um diretor de fotografia não curtiu meu trabalho, achou que não estava de acordo com o que ele queria, que um diretor não curtiu o meu trabalho, né, que eu em algum momento não tenha curtido. Acho que sempre foi um equilíbrio, assim. Então eu enxergo muito que é preciso ter equilíbrio, assim, no ponto que tu vai chegar. Não é só fazer o que eu acho legal. Não é só o que eu acho legal. O que eu acho legal pode ser totalmente errado do ponto de vista narrativo. Não sei se te respondi o que tu queria. Eu tenho uma coisa, eu acho que eu posso complementar ao que a gente está conversando, assim, é que a gente tem que ter muito cuidado com a questão técnico-artista. Às vezes a gente pensa que uma pessoa ou ela é muito técnica ou ela é uma artista. E não funciona assim. Tu tem que ser muito genial para ser um artista, só artista. Tu tem que ser uma pessoa fora da curva. Elas existem, mas é muito raro. E mesma coisa é um técnico. Mesmo que tu seja um cara técnico muito bom, não significa que tu vai chegar num resultado esperado. Então tu tem que saber equilibrar isso. E quanto mais tu estuda dos dois lados, quanto mais tu desenvolve os dois lados, tu percebe que um fortalece o outro. Então, eu estudar muitas questões técnicas não me tira peso como artista. Pelo contrário, me traz mais recursos para que cada vez eu consiga ser um artista melhor. E como um técnico, também é importante eu entender e desenvolver o lado artista, porque ele vai fazer com que eu chegue nos resultados esperados, resultados interessantes, assim, que eu consiga atingir um objetivo. Cara, isso é uma coisa relativamente
digamos, complicada, assim, no sentido de que exige uma boa experiência, assim. Uma experiência de edição, uma experiência de finalização, uma experiência narrativa, não, uma experiência mais de leitura de pessoas, assim. Então, tá muito mais relacionado ao quando tu faz uma reunião com um cliente, pelo que eu entendi, a tua dúvida assim de é melhor eu seguir o meu caminho ou melhor seguir o caminho do cliente. Foi isso, né, que tu quis me perguntar, pelo que eu entendi. Acontece que vai depender muito do cliente. Então, tem clientes que tu tem total liberdade e tu conversando com ele, tu já sente, sabe? Eu, como converso com muitas pessoas, eu faço atendimento aqui da produtora, então eu visito agência, eu visito diretores, os diretores vêm para cá, que sempre tem alguém, agora com a pandemia tá menos movimento, mas sempre tem pessoas de fora. Mas isso vem muito assim de uma leitura da pessoa, que passa desde o corporal ao estilo daquela pessoa. Então tem pessoas que eu consigo entender assim que, cara, que eu vou entregar um material que eu acho que é o adequado e aquela pessoa vai aceitar. E se ela ficar mais ou menos insegura, eu vou conseguir defender, né? Porque ela vai entender meu ponto e vai entender o material que eu estou entregando para ela. Né? Mesmo que ela não entenda muito bem, ela vai confiar porque ela sabe que a gente estuda e que a gente desenvolve esse tipo de trabalho. Já existem alguns clientes que a gente sabe que não existe argumento assim para ele. Então, o que ele te pedir vai ter que ser. Então, tu tem muito que saber fazer essa leitura assim, ó, da onde tu pode ser mais o que tu acredita, aonde tem que ser o que o cliente quer e aonde pode ser um equilíbrio. Vou dar um exemplo, até o Derlan conhece, o Derlan dirigiu o primeiro trabalho que a gente fez para esse cliente, né, o JR, que era da Multilab, que era uma empresa que é uma indústria farmacêutica. Hoje ele já não está mais na Multilab, ele está em Belo Horizonte. A produtora continua ainda atendendo, todos os vídeos dessa outra empresa que ele está é a produtora que faz, mesmo à distância. Então a gente construiu uma relação muito legal com esse cliente, que era diretor de marketing. O primeiro institucional que a gente fez para ele foi o Derlan, que dirigiu inclusive a produtora, a Eframe contratou o Derlan para fazer a direção desse material. Né? O Derlan já falou algumas vezes que fica super feliz da gente, tantos anos depois, acho que faz uns 4, 5 anos, a gente ainda atende o mesmo cliente, mesmo que ele tenha mudado de empresa. Isso é uma coisa importante. Não pensem no cliente como empresa, pensem no cliente como a pessoa que tu está atendendo. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas, elas mudam de empresa e quem te contrata são as pessoas, não são as empresas. Tá? Poucas vezes quem te contrata é a empresa. Sempre quem te contrata é uma pessoa. Isso eu demorei muito tempo para perceber de que a gente não, na verdade, não é um B2B. A gente não é uma empresa vendendo para empresa. A gente é uma empresa vendendo para uma pessoa. Tá, então, mas voltando para o JR, é interessante que até hoje a gente sabe que ele tem problema de visualização com o roteiro. A gente desenvolve, ele nos passa qual é a demanda, passa o conceito que ele vai trabalhar e a gente desenvolve o roteiro, desenvolve todo o conteúdo, mas ele tem uma certa dificuldade de visualização do roteiro. Então a gente já sabe aqui, por exemplo, que para esse cliente o primeiro vídeo que a gente apresentar para ele vai ser inútil. A gente vai apresentar o primeiro vídeo, ele vai ver e não vai bater com ele, mesmo que o vídeo a gente ache que é o mais adequado porque ele quer. E aí ele vai fazer observações do que ele acha que é adequado e a gente vai entregar um segundo vídeo, que eu diria 70%, 80% às vezes diferente do vídeo anterior, não é, Vini? Que não é um vídeo ruim, não é um vídeo ruim. A gente acredita mais no primeiro vídeo, mas a gente sabe que com esse cliente não adianta eu ficar defendendo a minha ideia. Ele já tem formatado na cabeça dele o que ele quer, ele só não conseguiu visualizar, ele precisa ter a primeira visualização. Já outros clientes, cara, a gente sabe que a gente pode trabalhar muito isso. Tem um vídeo no site, que é um caso bem legal, que é um vídeo do Fila Rainbows, que ele é um vídeo todo em inglês, legendado em português, que é um exemplo um pouco do contrário. Assim. Uma agência entrou em contato conosco, porque era um trabalho muito simples para fazer. Eles queriam fazer um institucional sobre pré-lançamento de um tênis,
Então era um roteiro bem quadrado, mas bem quadrado. Bem quadrado, assim, não sei muito explicar, é praticamente um varejo, assim, do que era o material. Eu que dirigi o material, quando eu fui para a gravação, a primeira coisa que eu percebi é que o ambiente onde ia ser gravado o vídeo era muito legal. Eu não conhecia o ambiente, era a própria fábrica da Fila aqui no Brasil, lá em Ivoti. Então eu percebi que o ambiente era muito legal. Quando eu percebi, eu estava gravando com um diretor de criação que é nativo americano, com pessoas quenianas que não falavam português, mas falavam inglês. Então ali eu pensei, cara, esse vídeo ele vai ter que ser um vídeo todo em inglês. Eu não vou botar português. Então, inclusive, tem pessoas no vídeo que falam em português, eu cortei do vídeo. E percebi que eu chegava, com os recursos que eu tinha nessa gravação, eu chegava num resultado muito diferente do que a agência estava me solicitando. A gente fez a montagem desse material, desse vídeo, entregou para a agência. A agência simplesmente não fez nenhuma observação sobre o material. Eu deveria até, não guardei, deveria ter guardado o roteiro desse material para hoje servir como case. A agência não fez nenhuma observação sobre esse material, mandou para o cliente, ou seja, um vídeo completamente diferente ao roteiro. O cliente aprovou de primeira, o cliente só pediu para adicionar uma cena, que era uma imagem inteira do tênis. Que, curiosamente, nós não tínhamos uma imagem inteira do tênis, porque o nosso briefing era, vocês não podem mostrar o tênis, porque o tênis não foi lançado ainda. Né? Mas eu argumentei isso, cara, a gente não tem a imagem do tênis, não fiz a imagem do tênis porque não podia aparecer o tênis. O cliente disse, ok, tudo bem, o vídeo foi aprovado. Até hoje a gente usa como portfólio, o cliente usou muito tempo o vídeo que não foi criado pela agência dele, que não foi o vídeo que o cliente queria, foi o vídeo que nós achamos ideal entregar. Então é muito uma questão de leitura e, claro, de tentativa e erro. Tu não pode ficar brabo. Não pode ficar brabo. Aqui dentro mesmo da produtora, eu como lido com os clientes, às vezes eu olho o material que um colega está fazendo e digo alterações que ele tem que fazer. Não porque eu acho que é melhor, mas porque eu li o cliente, eu sei que o cliente, a expectativa que o cliente vai ter com o material. E normalmente quando a pessoa entra meio nova assim, ela fica meio assim, tipo, o cara, né, me diz que eu tenho liberdade, mas pede algumas alterações e tal, mas com o tempo eles vão percebendo que é essa questão assim de leitura e de experiência. Mas infelizmente assim, isso não tem um processo. Isso vai depender de pessoa para pessoa, assim. Tu tem que desenvolver esse teu lado de ler as pessoas para saber que ponto que tu tem que chegar nelas. Às vezes tu lê errado, faz parte, mas cada vez mais tu vai ficando melhor nisso e vai errando menos. O Vini estava comentando aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, questão de briefing, assim, tu conversar bastante com o cliente, né, para entender qual é a expectativa dele, porque tem clientes que chegam totalmente cru, que não fazem a mínima ideia do que eles querem, às vezes não sabem nem o que querem, não só do ponto de vista de produção, mas o que eles vão fazer com o material. Isso eu sei que depois o Derlan vai me fazer uma pergunta ali que eu posso entrar um pouquinho mais nessa questão. E tem clientes que chegam com um briefing muito, muito sofisticado, assim, muito, muito completo. Esse briefing completo, normalmente a gente atende bem ele, coloca o que a gente acha que pode ser melhor para o material. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Na maior parte das vezes o cliente diz assim, que massa, ficou melhor do que eu esperava. O importante é isso, assim, é tu sempre tentar entregar algo melhor do que o cliente espera. Principalmente em conteúdos que são documentários, assim. Isso eu acho que não dá nem para considerar, porque é um processo inteiro. Mas eu vou dizer que é muito difícil, mesmo assim, a gente tem um processo bem certinho, assim, tanto do roteiro, aprovação do roteiro, às vezes a gente vai atrás de referências quando é interessante, às vezes a gente monta monstrinho com cenas pegadas da internet, a gente monta um monstrinho de como a gente quer captar o material, a gente faz o storyboard na mão, o Vini lá, multitarefa, faz o storyboard para mim, e a gente grava e quando chega na montagem a gente muda a ordem, muda a estrutura, né?
faz parte, assim, eu acho que o importante é ter na cabeça, assim, um certo desapego, sabe? Não é só a tua ideia. Primeiro que é um processo coletivo, todo mundo tem que agregar ao material, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, durante a gravação vai surgir coisas legais. Na montagem, quem estiver trabalhando com o teu material vai te dar sugestões legais que tu pode não ter pensado antes. E tu tem que ter um certo desapego, tem que experimentar. Mesmo que tu monte tudo certinho, que tu edite tudo certinho, e tu olhe e diga, cara, ficou legal. Experimenta 10 minutos, trocar a cena de lugar, trocar plano, uma nova montagem, depois confronta, assiste uma, assiste outra, tá na dúvida, mostra para outras pessoas o que a pessoa acha. Às vezes as pessoas nem percebem diferença, mas às vezes as pessoas dizem que gostam mais da segunda, mas não sabem dizer porquê, ou gostam mais da primeira e não sabem dizer porquê. Mas isso é um indicador de que tu tá atuando na parte sentimental, né? Na parte mais narrativa e menos técnica. Então, assim, ó, eu vou te dizer que é muito raro, muito raro, mesmo um material que é totalmente planejado, sair igual ao planejamento. É muito difícil. A gente teve muito poucos conteúdos nessa linha. Justamente por isso, porque, cara, tu tem que priorizar o que é melhor para o conteúdo que tu está produzindo. Tem que priorizar isso. Cara, isso de novo, assim, isso é muito relativo, assim. A gente sempre tenta trabalhar com um cronograma um pouco antes da data da entrega, para a gente ter um certo tempo da gente poder mexer. Então, se o cliente nos passa 5 dias de prazo para entregar o material, a gente pensa que a gente tem 4, pelo menos. Os testes não são, às vezes, necessários muito tempo para que tu faça um teste. Às vezes um teste tu faz em 1 minuto, tu faz um teste. Em 1 minuto tu muda uma coisa e mais 5 minutos tu assiste o que tu fez algumas vezes. Então eu diria assim, ó, que em 10 minutos tu pode mudar completamente o material. Tu não precisa ficar tanto tempo em cima. Se tu tem bastante tempo, legal, fica. Se não, cara, faz um teste rápido, vê, deu certo, não deu, desiste. Tu tem que entregar o conteúdo. Quando tu tem um pouquinho mais de tempo, uma dica assim também que eu dou, não é ficar em cima do material, em cima do material. A gente fez o material, eu assisto o material, olho o material, legal, absorvi. Vou fazer outra coisa, vou responder e-mail, vou tomar um café, vou assistir um outro material, deixo a coisa passar um certo tempo. Aí eu volto e reassisto aquele material para ver se a minha impressão é a mesma de antes. Aí faço um teste rápido, assisto de novo. Então, claro, tudo fica dentro do prazo que tu tá. Que nem tu falou que tu tá trabalhando em campanha, eu já trabalhei algumas vezes em campanha. Agora mesmo a gente fez materiais aqui para campanha. Eu não vou mais para outras produtoras, né? Trabalhei já como editor em campanha, já trabalhei como coordenador em campanha. Hoje eu não largo a minha empresa para trabalhar numa campanha, mas toda a campanha a gente acaba produzindo aqui alguns materiais políticos independentes, assim, seja uma programação visual para alguma produtora, seja comerciais de proporcionais, seja algum comercial específico que, enfim, querem que a gente coloque a nossa mão. Não existe muito tempo assim para experimentar esses materiais. Se não tem tempo para experimentar, não tem. Faça o melhor possível dentro do tempo que tu tem disponível. Tá? Eu falo de um ideal, mas tem materiais que a gente não tem tempo. Uma coisa importante assim é que isso às vezes é até meio chato, é que sempre o teu tempo vai ser muito curto, mas o cliente ele sempre tem tempo para mexer, assim. Então isso é curioso, assim, né? O cliente te dá um tempo, um prazo, tu tem 5 dias para fazer, só que normalmente se ele achar que não tá bom, normalmente ele já passou de precisar do material em 7 dias, ou se ele achar que dá para mexer, ele não vai cumprir o prazo dele. Então, às vezes também o que a gente faz é entregar o material no prazo
e, cara, no dia seguinte mandar uma nova versão. Olha só essa versão que a gente fez, que interessante, vê o que tu acha. Tem muita adoção à versão nossa, assim, a gente, né, muitas vezes o cliente assiste assim, não, a tua versão ficou legal, então eu vou querer usar a tua versão, né, porque ele tem um prazo diferente do prazo que ele te passa. Mas, voltando, né, campanha política, tu tem um programa para entrar no ar às 8 horas, esse é teu prazo. E não é ruim, é um bom exercício. Eu, na RBS TV, passei 10 anos trabalhando com um prazo muito justo, que era terminar um programa, independente do que eu estava fazendo, por semana. Um documentário, uma ficção, qualquer coisa, eu tinha uma semana, 6 horas diárias, 36 horas, né, para terminar. E isso foi muito bom, porque isso me deu ritmo. Né? Então, também, se tu tem bastante prazo para fazer alguma coisa, tenta te impor um ritmo mais curto para que tu pegue ritmo de trabalho, assim. Importante. Quando tem pouco prazo, perde tempo, porque na verdade tu não vai perder, gasta tempo, vamos dizer assim, planejando o que tu vai fazer. Não sai fazendo. Se tu pegou uma montagem que tu tem que editar rápido esse material, se tu passar meia hora, 1 hora planejando o que tu vai fazer, assistindo teu material, planejando, no final tu vai ter uma entrega muito mais rápida do que se tu tem que entregar o material e já sair editando, assim. Isso já foi comprovado cientificamente pela iFrame aqui dentro, muitas vezes, assim. Toda vez que a gente pega o material e sai trabalhando em cima, a gente não tem o mesmo resultado final e o mesmo prazo do que quando a gente planeja antes do que a gente vai fazer. A minha dica, sim, é começar estudando coisas do cinema de 50, 60, 70 anos atrás, tá? Pode parecer estranho, né? Mas eu diria que, primeiro, isso é muito importante, esse estudo da história, como surgiu e como se faziam na era analógica. Por quê? Ali na minha apresentação ali eu falo um pouco sobre entender o conceito e esquecer um pouco a ferramenta, não dar tanta importância à ferramenta. Essa questão de tu te especializar em alguma coisa, de tu desenvolver alguma coisa, está muito ligada a isso. Porque o digital, as ferramentas digitais, elas nada mais são do que uma simulação do analógico. Não valia a pena para os engenheiros, né? Primeiro que eles não têm esse conhecimento mais de narrativa, enfim, que a gente acaba desenvolvendo. Eles são engenheiros, são muito mais técnicos nesse sentido. Então não fazia sentido para eles, além de mudar do analógico para o digital, refazerem todo o conceito de um mercado, todo um conceito de uma história. Então, todas as ferramentas hoje, elas são baseadas no analógico. Então, tu entendendo o analógico, como se fazia antigamente, como era o efeito direto na película, como se fazia trucagens na década de 20, 30, 40, e isso te dá uma base muito grande para o que tu tá fazendo, pro que tu vai fazer hoje, assim. Né? Tu vai assistir referências, tu tem que assistir muito material, tu tem que tentar te manter ligado com todos os movimentos artísticos, não interessa qual seja dança, seja artes plásticas, seja música, tu tem que tentar tá ligado ao máximo. A minha esposa às vezes diz que eu escuto umas coisas muito, muito estranhas e eu não escuto nem 10% de coisas bizarras que o Vini aqui atrás escuta, né, fato. Mas às vezes ela não entende, às vezes eu sou criticado até pelos meus filhos, assim, o que é isso que tu tá assistindo, pai? O que é isso que tu tá vendo? O que é isso que tu tá escutando? Mas isso é para te trazer ares novos, mas eu nunca precisei, estudando toda a base, eu nunca precisei, assim, despender tanto tempo e tanta energia para aprender ferramentas modernas.
Porque eu abro um programa, eu sei como era feito há 50 anos atrás, eu sei qual é o resultado que eu quero chegar, eu consigo trabalhar dentro disso. E consigo chegar nesse resultado que eu julgo, que eu preciso chegar. Então, isso é muito importante. Ter o olhar crítico, olhar como o mundo funciona, né? É interessante que, antigamente, sim, teve um trabalho, uma vez que eu fiz, que eu tinha que aplicar nuvens com formatos. Né? Então, era um personagem que olhava para o céu e cada vez que ela olhava para o céu, era uma menina, ela enxergava alguma coisa diferente. Então, ela enxergava um cachorro, ela enxergava um guarda-chuva, ela enxergava coisas diferentes nas nuvens. E óbvio que não tinha como gravar as nuvens naquele formato. Eu fui para a rua, olhei para o céu e vi como as nuvens se comportavam, assim, como era isso. E fiquei muito surpreso a fazer essa análise, que as nuvens elas parecem muito mais recortadas quando tu presta atenção nelas do que tu imaginaria que elas aparentam. Quando tu olha para ela, no céu parece que ela tem um recorte, às vezes até meio mal feito, assim. Mas a gente às vezes não pensa nisso. Então tu tem que olhar o número, a coisa real, o mundo físico, e tentar colocar. Eu fiz isso facilitou bastante quando eu fui aplicar essas nuvens. Eu não precisei buscar um recorte, digamos, tão perfeito, no sentido de não sentir o recorte, mas sim buscar um recorte que eu enxergava nas nuvens reais. E as ferramentas métodos antigos adaptados ao digital. Ajudei? Cara, eu trabalho com o diretor de fotografia, mais uma vez, assim, eu acho que está muito ligado à leitura, tu conhecer a pessoa que tu vai trabalhar, assim. Porque o que acontece? Eu já trabalhei com diretores de fotografia que sentaram junto comigo e trabalharam um filme inteiro junto comigo, uma série inteira junto comigo. Então eles diziam, eu quero que clareie esse rosto, eu quero que essa imagem fique mais colorida, eu quero assim, assado, eu quero dessa forma. E é assim que tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar dessa forma, se tu enxergar algum problema, se tu vê alguma coisa que tu possa agregar, tu vai sugerir pro fotógrafo, ele vai aceitar a tua opinião ou não, normalmente eles aceitam, nem que seja como uma experiência. E dentro disso tu vai tentando captar assim, o que é o gosto dessa pessoa, se é a primeira vez que tu está trabalhando com ela, ou trabalhou com ela poucas vezes, e o perfil dela. Porque é interessante que mesmo que ela faça um filme com uma foto diferente, totalmente diferente da outra, o perfil sempre vai ter coisas básicas que vão ser iguais, assim. Então, sabendo fazer essa leitura do fotógrafo, tu vai conseguir fazer o resultado, né? Então, normalmente isso. O cara sentou do meu lado, beleza, vamos trabalhar. Como é que tu quer isso? Eu nem parto de uma sugestão. Eu parto do que ele quer. Em cima do que ele quer, eu faço o que eu dou minha sugestão do que eu acho que pode agregar ao material. Normalmente é um processo bem mais longo, mas chega em resultados muito, muito interessantes quando as duas mentes estão alinhadas e trabalham juntos. Aqui é importante tecnicamente tu entender as ferramentas que tu está usando de medição. No caso da colorimetria, tu vai trabalhar ali com vector scope, tu vai trabalhar com waveform, tu vai trabalhar com parade, tu vai trabalhar com algumas ferramentas bem técnicas, e isso é importante tu entender essas ferramentas técnicas, né, quando tu está trabalhando com colorimetria, porque não que elas sejam necessárias, mas elas vão te poupar muito tempo e às vezes até mesmo algumas discussões dentro da ilha. Porque elas vão te possibilitar que tu consiga equilibrar um plano com o outro de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e mais eficiente, assim. Então, entender essas ferramentas é importante. Às vezes até mesmo o diretor vai dizer assim, mas o diretor de fotografia, mas eu acho que esse plano não ficou muito parecido com o plano anterior. Cara, quando tu abre a parte técnica, quando tu mostra para ele o nível que está o branco, o nível que está o preto, o nível que está cada cor, como está a saturação, nessas ferramentas, ele vai se convencer de que o olho dele pode estar enganando, assim como às vezes pode estar enganando o teu,
No dia seguinte, tu dá uma revisada para ver se isso se tu tem que mudar devido à percepção. Pode acontecer também, de um plano tu tem que fazer um plano diferente do outro, porque existe a questão da percepção visual. Tá? E existe a relação com outros fotógrafos. O último filme que eu fiz a colorimetria, o fotógrafo estava morando nos Estados Unidos, assim. Então foi aquele processo que eu descrevi antes. Eu assisti o material, eu conversei com o diretor, eu conversei com o fotógrafo, aí eu olhei as referências, fiz o material todo em cima da referência. Eu não gosto muito de mandar pequenos trechos, a não ser que eu esteja com muita dúvida ainda do que eu vá desenvolver, ou se eu perceber que o fotógrafo está inseguro quanto ele quer. Isso acontece. Tu leitura da pessoa, tu lê a pessoa e vê que a pessoa tá insegura com o que ela quer. É muito comum. Se ela está insegura com o que ela quer, eu faço uns testes, mando, olha, o que tu acha disso, o que tu acha desse outro, né? Se ele está sentado comigo e está se mostrando inseguro, aí eu faço algumas sugestões, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, para chegar num meio termo. Se ele tem uma ideia um pouco mais formatada do que ele quer, a gente já mais ou menos conversou, eu explico mais ou menos o que eu vou fazer e entrego para ele o material pronto. Mais ou menos esse processo que eu lido aqui. Não necessariamente ele vai funcionar com todo mundo, assim, porque é muito uma relação, assim, de como tu relaciona com quem tu está trabalhando, assim, há quanto tempo tu se relaciona e como é a pessoa. O que acontece? As minhas crenças, né? Cada um tem uma crença, né? E essas crenças são muito difíceis de serem alteradas, né? Elas são, digamos que assim, uma parte do ser. A psicologia estuda bastante essa parte. Mas eu tenho, então, uma crença que, a não ser que seja algo muito técnico, um profissional do audiovisual, ele tem que entender de muitas coisas. Ele não precisa ser o cara que mais entende de fotografia, o cara que mais entende sobre Hitchcock, ou o cara que mais entende sobre colorimetria, ou o cara que mais entende sobre montagem. Não, ele tem que ser uma pessoa mais global, ele tem que entender um pouco de tudo e saber aproveitar esses conhecimentos que ele vai pegando para fazer, para que a parte que ele, para agregar a parte que ele atua, tá? Então isso seria um pouco da minha introdução da questão do Smart Video. Como eu falei na apresentação, aconteceu que chegou um ponto em que eu já não era só um profissional da área, eu passei a ter colegas, passei a gerenciar a equipe, passei a ter que produzir, passei a ter que ter responsabilidades jurídico-contábeis, passei a ter que controlar um caixa, porque empresa pequena tu acaba sendo a empresa de um homem só, assim, nesse sentido, né? O cara literalmente o cobra escanteio, corre para fazer o gol, né? E se bobear ainda defende no lugar do time adversário. Então, naquele momento eu comecei assim, cara, eu preciso entender mais sobre empreendedorismo. Também começou a ter um outro tipo de concorrência, mudança de mercado novamente. Então, a tecnologia, ela se tornou mais acessível, começou a aparecer outras empresas concorrentes, outros profissionais que concorriam com empresas. Então, dentro disso eu pensei, cara, eu vou ter que começar a trabalhar o marketing da minha empresa melhor. Dentro disso também, acabei tendo uma outra empresa, o Vini é meu sócio na outra empresa também, né, de um segmento digital, de venda, digamos, de conteúdo. Então, eu acabei entrando no mundo de startup que eu não conhecia com a outra empresa, e eu não gosto de pisar aonde eu não conheço, assim. Então eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo. Primeiro me foquei em empreendedorismo, como administração, gestão financeira, gestão contábil, questões jurídicas empresariais, processos empresariais, processos contábeis. Cara, eu estudei um monte de coisa assim nessa área, tá? Até que chegou o ponto em que eu consegui desenvolver alguns processos que me facilitaram. Hoje a gente tem, por exemplo, um software dentro da produtora que gerencia toda a produtora, desde o orçamento
até a parte financeira, ela gerencia ela só hoje não gerencia a questão de tarefas. Tarefas a gente adotou por um quadro que não dá para mostrar ainda, mas é um quadro com carinhas, que a gente vai botando as carinhas das pessoas nas tarefas que ela tem que fazer. Foi a maneira mais fácil de fazer isso para nós aqui, porque eu paro dentro do quadro e começo a mexer, fulano mexe, todo mundo mexe. Mas então todo esse estudo me fez fazer esse software. Novamente voltando lá, antes de eu querer ser músico, eu estudei programação, então isso me ajudou novamente dentro do que eu faço, que é economizar tempo com essa parte, né? Cheguei a um modelo de gestão que eu achava que funcionava para a produtora. Eu comecei a estudar marketing, comecei a entrar mais a fundo em questão de marketing, aí começa a entrar Kotler, começa a entrar Oceano Azul, marketing 2.0, 3.0, e aí tu começa a entrar em toda essa questão. Os meus sócios, né, o Vini e a Nath, que os dois são noivos, eles vieram de agência de publicidade. A Nath, antes de trabalhar comigo, ela trabalhava em agência de publicidade e decidiu que ela não queria trabalhar com agência de publicidade, que ela não gostava, que ela queria trabalhar com produção audiovisual. Me mentiu dizendo que sabia trabalhar com After Effects e não sabia. Na época eu ainda trabalhava na RBS TV, então dava bastante tempo para ela estudar o que ela ia fazer sem eu saber, porque ela trabalhava num turno e eu trabalhava num contraturno, a gente se encontrava um pouco. O Vini trabalhou muitos anos em agência, então como diretor de arte, como dupla de criação, então ele já tem muito dessa pegada de publicidade, trabalhar com planejamento, essa questão mais agência mesmo, né? E a gente troca muita ideia e aprende muito com todo mundo. Mas então eu comecei a estudar essa questão e quando eu ia para os clientes para conversar com eles, para coletar um briefing, eu comecei a perceber que os clientes não sabiam muito bem o que eles queriam. Eles não sabiam como se posicionar, muitos não entendiam questões básicas da empresa deles. Sabe aquilo que tu estuda empresarial, a missão, visão, valores, para muitos clientes nem isso está claro. Às vezes não está claro nem a questão de quem é o público-alvo deles. E empresas grandes, às vezes, a gente vai visitar departamentos de marketing de empresas que são muito grandes, que têm várias filiais, às vezes até no país, assim, e a gente fica impressionado o quanto eles não é que eles não entendem, mas que está faltando algum ajuste ali, está faltando alguma coisa. Então, dentro disso, a gente ia para a reunião e comecei a perceber que nessas reuniões a gente acabava entregando muita coisa para os clientes, a gente acabava ensinando muita coisa para os clientes, desenvolvendo muitas ideias para os clientes, que a gente começava a fazer uma parte de criação junto, mas a gente estava ali para vender um produto audiovisual, para vender um vídeo institucional para a empresa, que foi isso que eu fui chamado, mas eu acabava saindo de lá com 3, 4 vídeos para produzir para uma campanha publicitária de Instagram, né, porque o cliente não tinha, quando ele queria um institucional, ele não sabia muito bem como ele ia usar. Dentro disso, aí o Derlan, quando me apresentou lá, falou, né, que é um cara bem aberto, que troca conhecimento. Hoje mudou um pouco de percepção, não é que eu mudei um pouco de percepção, é que eu consigo enxergar que como é que eu posso usar esses meus recursos de conhecimento de uma forma que me traga também benefícios. Então, dentro dessa perspectiva de que eu comecei a perceber que os clientes, que a gente estava ajudando muitos clientes, a gente sentou aqui na produtora, mais uma vez coletivamente, conversamos sobre isso, falei o quanto eu estava gostando de estar mais envolvido com isso do que apenas receber uma demanda, eu estava gostando de ter mais controle sobre a produção, então e todos chegaram à conclusão de que isso era muito legal. Né? Então a gente formatou isso numa espécie de produto chamado Smart Videos. Smart Videos basicamente a gente senta com o cliente, a gente conversa sobre muitas coisas, normalmente é uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, a gente faz muitas perguntas de mercado, qual é o mercado que ele atende, qual é o posicionamento da empresa, o que ele quer enxergar, que tipo de coisa ele quer vender para o cliente. Se isso não está muito claro, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Enfim, a gente espreme o cliente para ter o máximo de informação possível.
com essas informações a gente senta também, e aí a gente trabalha num formato um pouco mais parecido com agência nesse sentido, a gente monta um brainstorm, a gente conversa sobre o objetivo, a gente troca ideia, a gente começa a montar estratégias, então o Smart Video ele nasce de uma necessidade que o cliente tem, que ele não sabe muito bem qual, que ele não sabe muito bem como atingir, que ele tem um orçamento às vezes até limitado, a gente trabalha tudo isso para desenvolver um conteúdo. Então às vezes sai uma coisa assim, o cara quer um vídeo institucional para a empresa dele porque ele quer apresentar a empresa. A gente chega lá, conversa e na nossa reunião aqui a gente chega à conclusão de que o melhor é fazer, não um vídeo institucional, mas fazer uma ação. Tá? Uma ação, fazer uma ação física e que isso se transforme num vídeo. Né? Então, a vantagem de trabalhar com muitas linguagens diferentes é essa. A gente consegue unir a parte técnica que a gente vai aprendendo com as linguagens e faz um bolo tudo junto, reunido e tenta sair coisas diferentes, sai por muitas vezes coisas bem diferentes da caixinha. Todos nós. Legal, que bom, fico feliz, espero que tenha sido bem proveitoso aí. Uma pena a gente não tá todo mundo junto, para mim foi uma experiência bem nova. Nunca falei para uma câmera e nunca falei tanto tempo para uma câmera, né? Então foi um desafio grande. Eu gosto de conversar muito com as pessoas diretamente, de enxergar as pessoas. Eu basicamente sou uma pessoa tímida, então me ajuda ler as pessoas, ver, né, tá junto. Então, espero um dia a gente poder se encontrar e que bom que tenha sido produtivo, né? Podem entrar em contato, olhem o site, falem com o Derlan tem um contato direto aqui com a iFrame, ele é da casa, tá? E é isso aí, gente. Uma boa noite. Isso aí.